Estamos saindo agora aqui do camping, nota 1000, 1001. Incrível. Qualquer pessoa que queira sossego, lindas paisagens, pode vir que a gente recomenda. Muito bom. Estamos vindo novamente aqui para o centro da cidade para nos encontrarmos com o Lucas, que vai nos mostrar aqui um pouquinho da cidade e também da fazenda Pau d'Alho. A dona Esmeralda perguntou para mim lá no camping: nossa, mas você chegou ontem à noite e já está indo embora? Falei para ela, sim, porque a gente quer mostrar mais da cidade. Nosso foco é mostrar a cidade mesmo, apresentar a cidade. Fiz as filmagens no camping para dar como indicação também. Espetacular o camping, super indicamos de verdade mesmo. Quer descansar, quer passar aí um tempo bem tranquilo, num lugar lindíssimo e muito completo, com certeza a gente indica aqui, está aqui bem pertinho do Rio de Janeiro, no extremo leste de São Paulo. Incrível o local. E é isso, a gente realmente não pode ficar muito tempo em um local. Acho que ele está nessa rua aí. Não pode ficar muito tempo em um local específico, porque a gente quer mostrar o melhor possível e o máximo possível do nosso Brasil. A gente tem muito amor pelo nosso Brasil, mas a gente tem também por vocês, que são nossos seguidores, são nossos amigos e estão aqui, ó, aguardando mais dicas de lugares para conhecer nesse nosso país incrível. Nosso país, olha que maravilha que a gente tem. Aqui mesmo eu quero enviar um abraço para o Henrique e para a Rose de Sorocaba, são nossos seguidores. Olha a praça, eles estão organizando, vai ficar super legal. Tá vendo? Estão fazendo uma revolução. Daqui a uma semana, 2 semanas, isso daqui vai estar uma maravilha, gente. Venham conhecer a cidade. Gente, o Lucas trouxe pra gente aqui pão de queijo. Olha que barato! Não, e o peso? É isso que eu tô falando. Que legal. Abre aí que eu quero ver. Você É pão de queijo. Ah, a gente come agora. Isso, não? Olha. É pão de queijo com O que é, Luca? frango catupiry. Quanto é essa brincadeirinha? Olha, eu não sei te dizer, porque eu comi com tanta coisa junto. Ele não sabe. Ah, gente, ó, se vier... Deixa eu experimentar, vai. Vai, Já abriu, prova aí e me acabei fala. de beber água. Eu não sei como... Prova aí e me fala. É uma grosseria. Vocês estão assistindo aí do outro lado da tela, eles vão falar, lógico que ele vai falar que é bom. Cleiton come de tudo. Os caras não negam nada, né, Cleiton? Fala, amor. Não, fala a verdade, tá? Vou falar a verdade, é muito gostoso. É sério, a massa do pão de queijo, é o pão de queijo com frango no meio, meu. Cruzou o pão de queijo com a coxinha, Meu, falei ele, pra vocês. ele lembra um pouco a coxinha mesmo, é bem Deixa semelhante. um pouco pra mim, hein? Mó delícia. Ó, o Lucas comprou aqui, ó, na padaria. É, pessoal, peço desculpas de não saber o valor, que eu não como só pão de queijo, não. Eu como tanta coisa e pago a conta no final. Eu nem me Ô, ligo. Lucas, aqui esse Empório Café também tá sendo reformado ali em cima, né? É, porque é um casarão antigo, tá? Mas ali daqui a pouco abre, é um espaço com uma sorveteria e uma loja de açaí bem bacana. Olha isso aqui, que lindo. Esse Esse prédio é um aqui é o teatro. quê? Olha que legal, Que gente. já foi cinema, sabe pegar a esquerda aí? Já foi Barato, ó. cinema. Hoje é o teatro reformado. De bom. Olha o Banco do Ah lá, o Brasil Banco ali. do Brasil. Olha essa pracinha que linda. Muito show. Não dá nem vontade de ir embora. Não, viu, não dá. Lucas? Já falei isso daí. Não dá vontade de mesmo. ficar aqui. Não dá vontade nenhuma de sair daqui. Não dá. Quem vier, por favor, não faça igual a mim. Prepara aí uma Só semaninha. para esclarecer que o Banco do Brasil lá, eu queria mostrar. Só para esclarecer, o teatro é de 1868, o ano do teatro, 1868, ele foi reformado em 1926, viu? Que barato, hein? Show de bola.
Segue reto, Lucas? Só seguir. Olha, aqui também tem um supermercado Farmácia. e uma drogaria. Você vê bastante, ó, muita construção, muita reforma. A gente gosta de ver isso porque representa bastante cuidado, entendeu? Aqui a câmara, Cleiton. Câmara na direita. Isso aqui é uma edificação nova da prefeitura também, que tem a biblioteca recém-reformada, um trabalho com grande contribuição da Alessandra, que é responsável pela reserva do Besouro de Fogo aqui na região. Você viu, Sheila, tem um escadão ali? Vi um escadão É enorme. no antigo cemitério velho da cidade, que é histórico também. Bonito demais. Igreja Presbiteriana. Terminal rodoviário. Só para variar, lindo. Pode passar. Olha. Olha, Cleiton. Legal, né? Correios aqui de novo, né? Não, foi uma caixa que eu vi lá do outro lado, a lotérica. Lotérica. Aqui ficam os correios, lá fica a lotérica. É o campo de futebol da cidade aí. Qual campo de futebol? Municipal, Maria Conceição. Então esse daqui é o novo cemitério? Não tão novo, né? Mas é uma recente. Tá certo. Esse aqui é o único posto de gasolina da cidade. Posto de gasolina. Olha quem veio recepcionar a gente aqui, ó. Na Fazenda Pau d'Alho. Pessoal, a gente está aqui na Fazenda Pau d'Alho, que é muito representativa para a nossa região, porque ela é uma das fazendas que marca o início do empreendimento cafeiro no Brasil. Por que isso? Deixa eu explicar para vocês. Sempre que eu estou aqui, eu aproveito para fazer uma revisão com o pessoal. Tem gente que gosta mais de história, gente que gosta menos, mas a gente dá um apanhado aqui. Então lá em 1500, quando chegou o português, a gente lembra, vocês vão lembrar, vou falar, vocês vão lembrar, qual foi o primeiro jeito que os caras fizeram dinheiro aqui no Brasil? Vocês lembram disso? Primeiro, Pau Brasil, né? Pau Brasil, olha lá, a história tá em dia. Pô, vocês dois sosseguem, senão eu não consigo. Ó, essa parte vocês só encontram na rota, tá? Em nenhum lugar mais. Olha como é que ficou o branquinho. O branquinho. Desesperado. E é representativo por quê? A gente... Ai, que lindo, gente. Desculpa, só um Tudo minutinho. bem, tudo bem. Olha que barato. Visão desse, como é que a gente vai focar, né? Fica segurando o bebezão aqui no colo. Legal, vamos pegar eu, vai ser certo. Ó, mas vai guiar também, então, tá bom? Vai guiar. Vai guiar. Vou deixar, vou dar o celular pra Ai, tirar que uma foto lindo. guiando, ó. Então, ó. Qual foi a primeira forma da gente ganhar dinheiro no Brasil? Pau Brasil. Pau Brasil. E isso foi século XVI, 1500 e tanto. Século XVII, 1600 e tanto. Como é que foi? Como é que ganhou dinheiro? Vocês lembram? Segunda economia, lá no Nordeste, fazia muito. Lá no Nordeste? É, Vixe, Maria, agora já foi, hein? lá no Nordeste. Ficou muito legal. Açúcar.
Ah, o açúcar, Açúcar. beleza. Depois do açúcar, lá em Minas, Goiás, Centro-Oeste, tinha o que acharam para fazer dinheiro? O ouro? Ouro, beleza. A gente conheceu até a trilha do ouro, né? Sim. Aí eu conto pra vocês uma coisa. Depois do ouro, porque o ouro é finito, né, galera? Acaba. Uhum. O ouro acabando, o que aconteceu? Como é que Portugal vai fazer dinheiro com a gente? Porque a gente era uma colônia de exploração. Então o que reinava aqui era plantation. Mão de obra escravizada, latifúndio, tudo para você poder exportar, né? As commodities. A gente ficou com essa herança enraizada. É por isso que eu acho que a gente tem um aproveitamento do solo muito... Não é o mais inteligente possível no Brasil. Além dele continuar concentrado, né, terra, consequentemente renda. Mas voltando às origens, a gente teve um café. E ele apareceu, e eu sempre costumo contar para o pessoal como é que o café começou no Brasil. Ele começou por uma, digamos assim, sorte do Brasil, de Portugal, porque ele bateu certinho esse período. O café no mundo começou a ser mais consumido. Tá? Inglaterra, a Europa se industrializando, começou a consumir café. O que move o trabalho é o café. E quem produzia metade do café no mundo, que eram os haitianos, antigamente República de Saint-Domingue, que se rebelaram. 1790, 1791, eles estavam protagonizando uma independência com relação à França, protagonizada por escravizados. Se os caras entrarem em guerra, Cleiton, os escravizados que produziam café já não produzem mais. Eles produziam metade do café no mundo. O que aconteceu? A oferta de café sumiu. E lembra que ele estava popularizando na Inglaterra? Não te falei? No mundo inteiro estava popularizando. Então olha só, Cleiton, economia básica, cara. Precisa, todo mundo está querendo café e a oferta diminuiu. Olha só, o que o Brasil fez? Acabando, Portugal no caso, né? Diminuindo o ouro, opa, vamos empreender com café. Vamos começar o café. E como a corte veio já no século XIX, no início, olha a data, ó, 1790, guerra no Haiti, foi concluída lá para 1804, e a corte veio em 1808, fugida do Napoleão, lembra daquela história? Virou minissérie e tudo? A corte veio no Rio de Janeiro. Começaram até a plantar algumas coisas no Rio, mas esse café subiu a Serra das Araras, porque o Rio de Janeiro era para ser urbanizado. Essa era a imagem que eles queriam. E subiu a serra, virou também que ele se comportou melhor, um pouquinho mais longe do mar, mais alto. E vocês sabem, né? No mapa a gente não está longe do Rio aqui. Inclusive está mais perto da capital do Rio de Janeiro do que da capital de São Paulo. Sim. Então, tanto que o café começou no Vale Sul Fluminense. O Vale do Paraíba Sul Fluminense. E aqui a gente é divisa. Já chegou aqui. Então essa fazenda marca aqui na região o início do café como monocultura. O que eu quero dizer? Nada impede do Cleiton, que tinha a fazenda dele, sei lá onde, no meio do século XVIII, 1700 e pouco, ter café na fazenda. Só que eu estou falando de café como vocação, como função principal da fazenda, entendeu? Plantando principalmente, às vezes exclusivamente café. É isso que ela marca. E essa fazenda, ela é um pouco menos pomposa que outras. O casarão dela é mais discreto. Por que isso? Estamos falando do início do período do café. Segundo, o dono não morava aqui, morava em Resende. Então esses dois fatores contribuem para que seja uma fazenda mais discreta. Outras fazendas que o dono morava nela e envolvia o café com mais sucesso ainda, aí você já tinha um casarão maior, tá bom? Falando do posicionamento dessa fazenda, pessoal, a gente tem a fazenda na beira da rodovia dos tropeiros aqui. Que antigamente era um trajeto do tropeirismo, de deslocamento Rio-São Paulo, deslocamento da pessoal que vinha de Minas também, né? E era importante, era estratégico. Um episódio chato dessa fazenda é que cerca de uma década atrás ela foi roubada. Foi roubada, pararam o caminhão ali na frente e levaram um monte de coisa dessa fazenda. Ué, mas que isso? Roubaram. E lembrando, né, quem sabe valor de coisa histórica não é a plebe do Brasil. Né? Não é a plebe do Brasil. Não é a galera da quebrada. É quem é discernido, é quem tem estudo, é quem tem dinheiro. Então esse serviço dá. De pessoa que sabe, né? De gente de construção, topo da pirâmide social. Outra coisa que eu comentar com vocês, olha o espaço físico dessa fazenda aqui também para vocês entenderem. Toda fazenda de café, ela é um quadrilátero. Vocês vão ter dimensão lá em cima melhor, que vai dar para ver. Só que antes da gente entrar nesse quadrilátero, olha o acesso dela. Você tinha a rodovia dos tropeiros lá. É uma fazenda que é atípica. As fazendas não eram com esses muros de padrão militar. Mas o dono era militar, então entende-se que isso influenciou bastante no perfil. Uma outra coisa, essas paredes eram de pedra exposta, né? Que faz igual um leguinho, umas pedronas assim. Só que cobriu-se para poder proteger um pouco mais com relação ao tempo. Ali, eu costumo brincar com a garagem da época, cavalariça ali. Quando vocês verem gradeado, é porque tem coisa orgânica. Se era a garagem da época, o que eles colocavam ali dentro? No caso, a mula e o burro, né, que viajam muito melhor do que cavalo. Já ouviu falar disso? Tá. Já ouviu falar? O cavalo é muito bonito no quadro, mas
O cara tava em cima mesmo de uma mula, de um cavalo, que esses bichos que são bons pra... O cavalo Cleiton, é Fiat Toro, uma belezinha, mas ó, já a mula e o burrinho são uma bandeirante. Bandeirante. Entendeu? Ele que levou do Rio a São Paulo, Dom Pedro. Foi o Tratorzinho cavalo da bonito. época, né? É o tratorzinho da época. Moveu todas as economias do Brasil. Eu sempre falo isso, né? Todas as economias que a gente citou, quem moveu foi mão de obra escravizada indígena, escravizada africana e o lombo da mula. O lombo da mula, fundamental em todas as economias. Subiu por aqui esse chão pé de moleque, que o pessoal chama, porque parece aquela parte superior do doce mesmo, todo acidentado, ó, feito também pela mão de obra escravizada. A gente vai começar a conhecer pela área de trabalho, tá? Mas eu queria que vocês vissem, a gente vai sair depois pela área social. Então olha só, acesso de serviço e acesso social. Já ouviram falar Que nisso? barato. Já ouviram falar nesses termos? Entrada de serviço, entrada social. Não tem prédio que é assim em São Paulo? Então, assim, ali fica a BR, aqui era o estacionamento que ficavam as mulas e os burros, ali é a entrada social e aqui é de trabalho, aqui serviço. é a entrada de trabalho. Ó, pessoal, ali aquele galpão ali, ali em cima, o Lucas, ele explicou pra gente que ali no meio era uma curandeira que tinha, e só tinha uma porta do lado direito e uma do lado esquerdo, para separar homens e mulheres, que era tudo fechado, né? Não tinha essas portas e janelas, né? Eles abriram para fazer exposições. Como aqui foi saqueado, então ficou assim, desse formato, né? E aqui esse gramado, antigamente era terra batida, onde fazia a secagem do café. E a gente vai subir ali agora para dar uma olhadinha. Hoje vai na frente da cachoeira, viu? É fácil de entrar, muito fácil. Só arrancar essa camisa aqui de bermuda e tudo. Ó, pessoal, então a gente está onde seria a curandeira, um galpãozão de homens de um lado, de mulheres do outro, sem esses quartinhos separados, né? Terra batida aqui, sem forro ali. Mas a coisa que a gente destaca dessa senzala é como é uma estrutura um pouquinho melhor trabalhada do que de senzalas de outros períodos econômicos, de outros tempos. Por quê? O escravizado do café ficou muito caro. E eu gosto de explicar esse processo. Ele ficou muito caro porque a gente estava no século XIX na iminência de acabar a escravidão. Então pensa, se está ameaçando acabar a escravidão, fica caro o produto, porque ele está prestes a desaparecer. Um detalhe, até as leis abolicionistas anteriores deixaram ele mais caro. Se você proíbe o tráfico negreiro, que é a vinda de escravizados para cá, a vinda, não é a escravidão, mas a vinda. Você proíbe o tráfico negreiro, o valor dele sobe. Então, o senhor, o dono da fazenda, ele não podia perder escravo à toa tanto mais. Não é que passou a tratar bem. Mas, por exemplo, aqui você tem um respiro maior. Olha como a cesárea é alta com relação ao solo. Você precisa ter um mínimo de condição sanitária, um mínimo, para você parar de perder produto, dinheiro à toa. Na lógica da época, claro, né? Lembrando que o escravizado não era visto como um ser humano, e sim um produto, um bem do senhor. É bem importante destacar também que nesse período, pessoal, a vinda, quando ameaçou acabar o tráfico negreiro, a vinda de escravizados, trouxeram muita mulher. Por quê, Sheila? Para ter bebês? Isso, crescimento vegetativo. Então, igual gado, igual égua. E não era no casalzinho que formava, não. Não é igual a novela das 6, não, entendeu? É igual você tem o teu cavalo que cruza, o gado que cruza, e assim era. Então, extremamente delicada a situação. E as leis abolicionistas também eram muito falaciosas. Então, a gente está falando de leis do ventre livre, só que não era assim, nasceu, está livre. A mãe, a criança, aí tinha que trabalhar até atingir o valor que seria do escravizado, para você poder recompensar o senhor. Sexagenário, com 60 anos, se você chegasse aos 60, tudo que você queria era lugar para deitar e comer. Se eu te boto para fora dessa fazenda, você vai para onde? Gente, não tem cidade. A fazenda é mais expressiva que a cidade nesse período. Aqui para você ver que eu te falei do quadrilátero. Como a primeira geração do café, o início do café, foi aqui na região do Vale do Paraíba, do Mar de Morros, é difícil ter um lugar plano. E eu não posso botar meu café para secar naquela pirambeira lá, né? Da ladeira. Então eu chego na parte menos acidentada, escolho ela para secar, aí eu defini ela, aí eu construo a fazenda ao redor. A área de beneficiamento do café. Porque ali seca. O pessoal acha que planta ali. Lembrando, tudo que a gente está olhando ao redor, pessoal, era o plantio. Eram os cafezais. Aqui era a área de beneficiamento do café, de trato com grão. Tá? E ali secava.
Então a gente vai passar ali dentro, mas você tinha a casa do gerente, do administrador da fazenda ali, né? O braço direito na parte da gestão do empreendimento junto com o senhor. Lá no fundo, tá vendo o gradeado? Tinha trabalhador livre, por exemplo. Porque morava na fazenda, sempre tinha olaria, marcenaria, porque a fazenda precisava desse suporte. O casarão é lá no fundo, a gente vai lá ainda, quando passar pela cozinha. Agora a gente vai descer ali na roda d'água, para vocês verem a bateria de pilões, que era movida a água. E depois a gente vai na tulha, onde depositava o café. Beleza? Madeira, ferro, tudo usado ali para poder captar, né? Aquilo agora é uma contenção para não cair. Aí vinha e girava aí, ó. Eu deixa entender o esquema, né, Felipe? Nossa, e é grande, hein? Isso aqui girava o quê? Aí girava aqui, o eixo. Agora vem cá. Por que aqui é abaloado, ó? Olha a roldana ali, ó. Tá vendo as roldanas aqui, ó? Aqui. Ah, tá. Então ele subiu, é que tá tudo travado em cima. Mas ele subia, chegava lá e escapava. Escapava, caía. Aí cada uma caía no seu tempo. Aí ele vinha batendo aqui. Aí você já ia triturando o café, descascando. Aí você vem aqui, ó, abriu, botou, às vezes você botava na peneira, a água girando aqui, isso aqui sendo desse formato, olha a grossura daquela parede. Subia ar bastante, spray d'água. Então você fazia assim, ó, com a peneira, já levava a casca, as partes menores, você ia limpando, aí trazia pra cá, ó, Cris. Olha a espessura dessa parede, galera. Imagina fazer isso aí na base da chibata, hein? Ó, uma vez tirou daí, aqui ó, olha a tulha, a varanda da tulha. Aqui, gradeado de novo, tem coisa orgânica, dessa vez não era gente, era produto, era o café. E como o terreno é acidentado, você vai criando um porão, uma distância do solo que evita umidade, evita umedecer seu café, né, mofar ele. Só que antes de botar na saca, as sacas aqui embaixo, lembra quando escolhia feijão? Escolhia o café, pum, botava na saca e guardava lá. Então tinha um tantão, uma mulherada aqui, ó, enfileirada. Ô Lucas, esse daqui é original, esse telhado? Ó. Parte dele, né? Parte dele. Teve muita telha aqui de São Luís do Paraitinga, porque essa fazenda foi boa parte ao chão. Então, praticamente tudo de telha, por exemplo, veio muita de São Luís do Paraitinga, veio de outros lugares também para poder estar restaurando. Porque essa fazenda foi boa parte ao chão, porque era usada madeira para poder gerar dividendos para as famílias que vieram pós período do café. Ó, veio aqui. Esse aqui já é mais arejado e amplo do que a própria senzala. Verdade, viu? Cuidado para descer aí, porque esses degraus são irregulares, viu? Tá bom. Ainda mais você tá filmando. Tá. Ó, aqui embaixo, a gente vai sair por aqui mesmo, viu? Foi durante um bom tempo senzala de castigo. Então, tentativa de furto de alimento, atentar contra o senhor. Aliás, as pessoas não têm outra alternativa, né? Mas eles ficavam acorrentados lá, ó. E aí vinha um funcionário da fazenda, mexia na corrente, gemeu, tá vivo, não gemeu, já foi a óbito, tá destino ao corpo, né? Obviamente sem comida, sem banheiro, sem água. Nossa, que horrível, né? Lembrando que isso aqui, ó, amassava tubérculo para poder usar no alimento, ou seja, batata, aipim, mandioca, né? Para poder amassar, saía aquele líquido por ali. E isso tudo ficava na cozinha suja, que era uma cozinha externa, a cozinha principal. Só que como ela ficou numa área que não é conveniente pra gente ir com turista, veio pra cá. E isso fogãozão também. Eu tava ali aqui embaixo, ó, esse aqui tá com a chapa de céu ainda. Você misturava esses tubérculos aí com raízes, né, com o resto do porco. Aí a gente tem também uma das origens da feijoada, é isso, né, a carne nobre do porco para casa grande e os restos os escravizados. Por isso essa feijoada tradicional é com orelha, pé. Olha, eu vou falar que eu gosto, viu? Adoro, adoro. A cozinha era lá? Não, né? Não, ali era a casa do gerente. Então, mas de onde que era a cozinha que ele falou que era suja? Era do lado externo ali.
Não, chamava cozinha suja porque fazia o serviço mais grosseiro. Ah, não é porque ela estava suja. Porque ela estava suja, o Em serviço mais tese, duro. né? Se faz mais grosseiro, fica mais Fica sujo. mais suja. Desse espaço Ah, aqui que era a legal. cozinha, olha o gradeado aí de madeira de novo. Isso é a cozinha, né? Troca de ar. E aqui, como recebeu o evento em algumas décadas, teve essas alterações que eu chamo de alteração vulgar, né? Não tem a ver com o contexto do lugar. Isso aqui não é daqui. Queria que vocês pensassem esse espaço, ó. Fogãozão da época, aqui era terra batida, tá? Mas ó, tem o porão que vocês viram. Toda construção tem uma fundação. Então pensa, fundação, espaço do porão, sobe, peça única, Cleiton. E olha aí uma coisa, ó. No machado. Talhado no machado. Olha, filho. É uma peça única isso aqui, ó. Talhado no machado, né? Imagina como não sofreu para fazer isso. Não, Aqui também eram os escravos. Com certeza, com né? certeza. Será que o cara era forte? Hã? Imagina que, pelo que eu vi já em filmes, os mais fortes tinham um preço bem elevado, né? Tudo vai de acordo com a função também, na verdade, né? Dependendo da função, cada perfil, cada biotipo é mais conveniente para uma função de trabalho. Ó, se vocês notarem aqui, pessoal, a gente vai ter uma área, porque cozinha na época não era dentro de casa, Sheila. Porque eu quero dizer, a gente não considerava uma parte interna da casa, né? A gente está falando de uma área de transição. Aqui já não é qualquer escravizado que vem, né? Tem que ser selecionado até pela segurança da família. E aí você está transitando, lembre que a fazenda foi roubada, pessoal. Poucas coisas são de fato daqui. A gente tem talheres, coisas do tipo que trouxeram de outros lugares. Então não é que fosse não era nessa disposição necessariamente. Pessoas que trabalharam aqui, a Thalita, hoje o Alexandre, é uma galera que ralou para conseguir uma coisinha ou outra para dar essa repaginada no lugar após o roubo. Esse armário não tinha como levar, né? Quero ver o cara levar, né? Aí, ó. Nossa, como muito seria? lindo. Aqui pro pessoal botar chapéu, essas coisas. Eu sou fã de coisas assim, históricas e antigas. Ó, pessoal, a gente tá vindo pra parte já da casa, que não é aquele casarão que, primeiro que ele foi roubado. Então a gente não tá vendo todos, né, os objetos da casa. Segundo, como eu falei, o dono não era assim, essa não era a casa principal do dono, esse era o início do café. Eu acho que são fatores que contribuem para que não seja um casarão tão pomposo quanto o outro. Lembrando que Barreiro tem fazendas como Fazenda da Barra, Fazenda Catadupa e Fazenda São Francisco. 3 fazendas referência que a gente, a Pocan Experience, trabalha e são lugares incríveis, cada uma na sua forma e são casarões já mais tradicionais, preservados. A São Francisco por dentro tem objetos incríveis, quadros incríveis, tem um aspecto bem bacana. A Fazenda Catadupa também é uma pegada histórica e ambiental muito forte. A própria São Francisco também, a da Barra. As 3, a Barra, a Catadupa e a São Francisco, conciliam a questão de meio ambiente e história. A Catadupa é uma RPPN, que eu falei para vocês, que é uma reserva particular do patrimônio natural. E também são opções de visitação aqui mediante reserva prévia aqui na cidade. Sobre a arquitetura, você vê que aqui dentro, apesar de não ser aquele luxo, você tem já a janela baloada, o teto já com detalhe desse relevo. As bandeiras aqui também, ó, são os vidros em cima da porta. Já vê uns caprichos que você não vai ver no resto da arquitetura. Um detalhe, você viu que é varanda para lá, né, Cleiton? Olha lá. Para lá é varanda, pode apresentar ela. Aqui. Para lá é varanda. Nossa, que legal. E para cá, Cleiton, existe janela para janela? Ó, janela para janela? Não. Ali era varanda também. Só que fechou porque o tempo maltratava tanto que o pessoal fechou. Foi no século passado, fechou para poder preservar um pouquinho essa varanda. Dá uma olhadinha aqui, ó. A chave do período enorme, né? Grande demais. A gente tem aqui a carta de recomendação da terra também. Uma carta de recomendação de compra da terra. Novamente as bandeiras, tem quarto dos pais, o quarto dos convidados, o quarto das filhas, que infelizmente estão vazios, né, por causa do roubo. Era muito comum lá, aquela porta lá, tá vendo? No fundo do quarto lá. Hoje é um banheiro improvisado, mas antes era uma alcova. O que era a alcova?
Era o quarto que você deixa a menina escondidinha, fechadinha, porque a virgindade da filha era fundamental para negociar o casamento, né? E você negociar a fortuna das famílias. O casamento era um grande negócio de fortuna entre as famílias. E esse móvel é novo ou é da época? Não é da época, né? Não é novinho também, mas tá aí só fazendo... O papel dele. Desculpa. Ô, Lucas, me fala uma coisa, eu não sei se você sabe dar essa resposta, mas é uma dúvida que eu tenho, e já tem um tempo já, eu não perguntei ainda para alguém. De onde vem a lógica das janelas serem tão gigantes e portas? Por quê? Porque as portas e janelas sempre... Vai lá, Cleiton, para mostrar a altura. Por que as portas e janelas são tão altas? Ó, vou ser sincero, eu não sei te dizer uma influência específica que tenha gerado isso, mas com certeza eu posso te dizer que o tamanho tem a ver muito com o simbolismo, a representatividade de ostentar também. Com certeza isso é conveniente. Você ter algo grande, o próprio vidro na época era algo caro, então você deixava o vidro, o pessoal vê, ó, Eu tenho. na agulha, eu tenho. Então, fatalmente, o fator tamanho pode ter a ver com isso. Mas o estilo arquitetônico teria influenciado diretamente, eu confesso que não sei te dizer. Você provavelmente vai saber as influências que culminaram nisso. Você vai saber com a galera especializada em história da arte, que conhece a história da arquitetura, é um nicho bem específico da história. Mas eu tenho certeza que o fator, assim, o porte sempre tem a ver com essa ostentação, com essa representação de poder, de dinheiro. Porque eu acho muito legal. O número de janelas é o que impressiona muito o pessoal, mas por quê também? Hoje, seu apartamento, se você tiver uma janela, ok, porque você tem ventilador ou ar-condicionado. Sim. Agora, você precisa ter muita janela, porque a gente está falando de uma época que não tinha elétrica. Uhum. Então, é fundamental você ter, fatalmente, o tamanho também tem a ver com isso. Sim, verdade. Porque se você entra tem mais mais ar. janelas maiores, portas maiores, você precisa arejar mais isso. Numa época que você não consegue fazer um ventilador, coisas do tipo, sistema de ventilação. Olha aqui, Cleiton, como era a varanda, ó. Tá vendo? Nossa. Igual a da outra. Esse é o vestígio da varanda anterior. Que legal. Entendeu? Igual o gradeado da outra varanda lá, você viu? Uhum. Uma coisa que eu falo pra vocês. Isso aqui, ó, mais alto assim, é porque ele tinha uma armada, ele tinha os guardas dele. Então aqui, ó, igual o pessoal que prestou exército sabe aqui, ó. Então ele tem esse privilégio de posição. Tá? Esse jardim já é a entrada social que a gente estava falando. É a entrada social. Então aqui sim, já concentra as novelas das 6, banquinho, a cadeirinha. Ah, a Mel falou que aqui na cidade teve vários filmes, novelas, seriados. Teve. Todo esse vale histórico, não só a nossa cidade, né? Bananal também tem fazendas ainda mais pomposas. Bananal muito interessante nesse sentido. A Luzinete, uma querida, vai levar vocês para vocês conhecerem. E aqui que eu termino a visita, além de tentar, na visita que eu falo que vocês viram, eu tento ir além de nome, data, eu acho que tem muita gente que não gosta de história por dois motivos. 3. Primeiro que o mundo é acerca de dinheiro, então o que reina são as finanças. Segundo, o jeito que passa. Porque ensinar da aula, você não pode ser aquela coisa monótona, né? Você ser um grande pesquisador não quer ser você ser um bom passador da matéria. E último, as pessoas não sabem o que fazer com a informação de história. Sendo que a história é para você conhecer o passado, entender o presente e planejar um futuro diferente. Né? Disse popularmente que quem não conhece a história está fadado a repeti-la. E muita gente também faz uma analogia, pessoal. História não é uma linha do tempo assim, ó, linear, retinha. Ela é uma espiral ascendente. O que é isso? Ela se repete com outras roupagens, com outros nomes. Então, umas observações que a gente faz é assim, o turismo e o ecoturismo, o turismo em áreas rurais e o ecoturismo cresce muito porque a gente gosta desse sossego, de não ter violência urbana, um monte de coisa, né? E a gente, na nossa cidade, a gente vê crise ambiental, crise urbana, crise social. E quando a gente mergulha na história, a gente consegue entender um pouquinho dos porquês disso. Por quê? A gente estava falando, por exemplo, de toda a derrubada da Mata Atlântica para fazer cafezal. Então, ó, de atividade em atividade, a gente vai atingindo a crise ambiental que a gente atinge agora. Mesma coisa a questão da escravidão. O Brasil não só não se preparou para o fim da escravidão, no sentido de dar suporte a essas pessoas, como o Brasil fez força contra. Pensem comigo uma coisa. Em 1850, lei de terras. O Brasil é gigante. Hoje tem 220 milhões de pessoas. Antes tinha meia dúzia de milhão.
Não era para você estudar e arrumar emprego, você vivia da terra. Se você faz a Lei Áurea, vocês escravizados iam subir no primeiro morro ali desocupado, que era muita terra na mão de poucos. Se hoje já é assim, imagina na época. E vocês iam viver da subsistência de vocês. Essa era a dignidade da época. Quando você faz a lei de terras, você termina de privatizar todas as terras do Brasil. Mesmo era tão pouca gente para tanta terra que gerações morreram sem saber tudo que tinham. É muita terra, gente. O Brasil é muito grande. E aí você fez questão, o Estado fez questão de não dar acesso às pessoas à terra. Outra coisa, a lei de educação. Crianças negras não poderiam estudar com crianças brancas. Nem escola para criança negra tinha. E fora a segregação. Quando você tem a Lei Áurea e as pessoas saem daqui e tentam ir para a capital, Rio de Janeiro, e aí você tem uma série de leis que não deixa ir nas avenidas principais com uma série de condições. Ah, você não tem calçado, você não entra aqui. Quem é que tinha calçado? Quem é que não tinha? Quem não tinha era o escravizado, Aí essas pessoas vão e sobem os morros no Rio de Janeiro, porque não podia morar em lugar nenhum, e faz seus barracos lá. Olha o início da favelização. Então, a gente não tem uma maioria negra nas comunidades por coincidência. A história explica isso, né? A gente precisa... E aí eu lembro as pessoas que a gente mora num país que se diz cristão na sua maioria, mas estende a mão mais para apontar do que para ajudar. Então, a gente tem que cobrar da sociedade, a gente tem que cobrar do governo, a gente pode ficar chateado, puto da vida com violência, mas a gente precisa entender os porquês disso, porque se a gente só for punitivo, se a gente for só corretivo, a gente vai ficar julgando o gelo. A gente precisa parar de fabricar uma sociedade doente, uma sociedade com gente excluída, uma sociedade de preconceito. E é isso, a Botânica Experience, quando visita o lugar, as fazendas históricas, principalmente a Pau d'Alho, né? Porque tem fazendas, pessoal, que se ressignificaram. A Pau d'Alho é um museu parado no tempo. A Pau d'Alho ela é tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então essa questão da escravidão está bem viva aqui ainda. Eu falo isso porque às vezes outras fazendas ficam apavoradas com esse discurso, que é mais triste, só que outras fazendas ressignificaram a fazenda. Não precisa bater nessa tecla tanto. Né? Você vai na São Francisco, é uma baita da hospedagem, maravilhosa, lá já é outra pegada. A Catadupa é uma referência de unidade de conservação e restauro. A Fazenda da Barra é uma baita hospedagem com área verde, com lazer, muito, muito forte em lazer. Tem uma piscina gostosíssima, um lugar bacana a beça. Então elas ressignificaram. E na Pau d'Alho, a Botânica Experience pede licença para poder contar essa história de uma maneira mais crítica, porque a história também é isso, né? Me faça entender? Totalmente. O Lucas vai nos levar para conhecer mais um pouquinho. Esse caminho daqui eu acho incrível. Essa aqui é a rodovia dos tropeiros, né? Essa rodovia é nova, né? Ela acabou de ser reformada, né? Recapeada. Aqui É a Assembleia de Deus. Gente, a cidade parece ser pequenininha, mas na verdade tem de tudo aqui. Tem tudo? Lar Vicentino é onde ficam os idosos, não é? Direita, Lucas? Direita. E aí você já vira a esquerda em seguida. Ali é a Assembleia de Deus junto com o Agora só ir reto direto. Autopeças, que o Cleiton já tinha falado. Sindicato Rural. Em 1931 esse é datado. Olha. Aqui é a congregação cristã. Fomos ali na casa do Lucas para ele pegar a moto. E aí a gente tá indo conhecer com ele mais uma cachoeira aqui da cidade, de São José do Barreiro. Essa cidade é espetacular. Ela tem muitos atrativos, muitos. Fica até difícil assim sugerir algo específico, porque são muitas cachoeiras, muitos casarões
coisa demais. Eu acho que a pessoa que quiser visitar aqui a cidade, o interessante mesmo seria entrar em contato com o Lucas e falar o que deseja, né? Que tipo de passeio gostaria, porque a gente escolheu a Fazenda Paudalho, mas como ele informou lá na Fazenda Paudalho, tem várias outras, vários formatos. Essa a gente escolheu por ser a mais histórica, mas tem vários outros formatos de fazendas, então vários picos, vários mirantes, várias cachoeiras para várias situações. Então o legal mesmo é entrar em contato com ele, perguntar dicas mesmo, informar o que deseja, né? Para saber valores e tudo, e saber tempo, quanto tempo demora ali para conhecer tudo que gostaria. Muito show, muito legal. Indicação top de linha de passeio para quem deseja sair um pouquinho aí do trabalho cotidiano do dia a dia e vir conhecer coisa diferente. Dá uma tranquilizada, com certeza indico São José do Barreiro. A gente ama todas as cidades, sabe que cada uma tem uma peculiaridade, mas tem algumas que elas realmente são mais voltadas para o turismo, né? Para essa parte de sair do nosso cotidiano de trabalho e vir e passar aí uma temporada, uma semana, um final de semana. Essa cidade aqui, ela é muito boa para isso. E ela tem outras cidades próximas que também são muito gostosas de conhecer. Tem uma seguidora no nosso canal, que é a Brígida. A Brígida, ela inclusive está no nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, procura o número ali na descrição de cada vídeo tem. Procura o número ali na descrição do vídeo de São José do Barreiro e nos chama lá, informa o nome e a cidade que a gente inclui no grupo. A Brígida, ela me informou o seguinte, que ela já veio para cá, para essa região do Vale do Paraíba, e que ela visitou Bananal, Areias e São José do Barreiro. Então ela escolheu essas 3 cidades. Aqui é interessante, essa região como um todo, é interessante você passar aí uma semana conhecendo algumas cidades. Vale a pena. É muito bom mesmo. Ó, Cachoeirão, Cachoeira da Mata, tem muito lugar para conhecer. Bem-vindo ao bairro do Formoso. Clube dos 200. Ah, legal! Aqui é o distrito do Formoso, que o pessoal no Facebook, lá no grupo do Facebook que eu solicitei sugestão, eles deram a sugestão desse local. São José do Barreiro, ela é a 213ª cidade que nós estamos conhecendo aqui no estado de São Paulo. Ao todo são 645. Então ela está no número 213. Bastante, hein? Muitas cidades conhecemos até agora, hein, Cleiton? Muita. Bastante mesmo. Se Deus quiser, nós vamos conhecer, terminar esse projeto que nós estamos terminando aqui, que é São Paulo inteiro, e partir para o Rio. Conhecer todos os estados, né, amor? Conhecer todos os estados. Nosso carinho aqui a todos os barreirenses, a todos. Nos abraçaram assim incrivelmente. Vai ver, Sheila, que esse aqui não obedece o padrão da região, né? Quadrado, com janelão, quadrado, com a porta grandona. Porque aqui já é de 1928, já tem outras referências. Aqui, por exemplo, tem uma referência forte espanhola, essas colunas expostas, o pátio interno que vocês vão ver lá. Então é um lugar diferente. Ele é do contexto do fim da República Velha, que foi a nossa primeira república, né? Antes do Vargas assumir o poder em 30. O contexto inicial dele é como clube automobilístico, porque era uma época que não estava bombando carro ainda, quem tinha carro era só a nata da sociedade. E aí a gente
eles se reuniam aqui em função disso, mas fatalmente a nata da sociedade é a classe política. Por isso que era um lugar frequentado também por políticos, né? Depois que o Vargas assumiu o poder, ele veio aqui, esse lugar também, quando ele virou uma hospedagem, quando ele virou uma hospedagem, esse lugar recebeu uma galera tipo Carmen Miranda, o próprio Vargas, recebeu aqui Tarsila do Amaral. Então, uma galera importante passou aqui nessa hospedagem. São 8 quartos, 8 suítes aqui na parte da frente. Hoje aqui é uma pousada, né? Esse aqui é um dos anfitriões, ele é ceguinho, não estranha não. Ele é ceguinho, completamente. Tem um bichaninho aqui, Cleiton. Ele está no sono. Não, é quase da cor da cadeira, dá uma olhada. Figurinha, né? Com certeza ele deve ter ficado a madrugada inteira bagunçando. Ele tá dormindo agora. Ele tá dormindo. Opa, que bonito aqui, né? Nossa, muito. Aí, ó, se quiser A pescar casa aqui, tá ali. Aqui tem um lago belíssimo. Um bancão aqui para sentar. bonita, né? Que nota você dá para São José do Barreiro? Nota 20. Não tem 10 que dê jeito aqui, né, Cleiton? De jeito, não, é espetacular esse lugar. Já nem vontade de ir embora. Saindo agora do Clube dos 200, aqui em Formoso. Eu quero citar aqui que a gente de vez em quando coloca no Facebook, quando eu encontro lá que tem grupos, né, no Facebook daquela cidade específica, eu coloco solicitação de indicação e de parceria. E eu recebi uma dica bem legal, que foi aqui do bairro, né, do distrito Formoso, que é onde fica aqui o Clube dos 200. Eu recebi essa dica do Alessandro Muniz. Obrigada, viu, Alessandro? É muito legal quando alguém vai lá, dá uma dica, oferece a parceria, tá junto com a gente. As mensagens que a gente recebe são muito importantes. Eu quero agradecer aos seguidores, tem alguns que já são assim, de tabela, já de bastante tempo, que estão nos apoiando. Cada mensagem que a gente recebe pode parecer para vocês repetitivas, como pode parecer que a nossa resposta também é. E não, tá? Todas as vezes que eu falo muito obrigada de coração, é um sentimento enorme que está emanando aqui de alegria por ter vocês perto da gente. Chegamos! O nome é Cachoeirão. Estamos bem na frente de uma montanha linda. Super. Bora lá que eu vou mostrar para vocês se tem dificuldade ou não para essa cachoeira. Que eu sei que tem muita gente que não gosta de ir em cachoeiras por conta do percurso, né? Para chegar nelas. A de ontem foi um pouquinho difícil, uma caminhadinha maior. Andamos mais um pouquinho mesmo. E aqui tem uma escadaria já que desce. Ali embaixo tem uma queda, aqui no meio tem outra. Que ali é bem fundo. E lá é rasinho. Então fica a critério de cada um. Boa que a corrente não é capaz de levar você uma para outra não, dá para ficar tranquilo. Entendeu? Ali tem uma queda. E aqui, ó, tem a outra queda. Olha que delícia. Olha que legal, tem uma pedra aqui, dá pra você ir descendo aqui, ó. E ali tem um poço que se forma.
Pessoal, foi uma honra receber a Rota 408 aqui. Eu convido a galera da mecânica também, não só a galera da Rota 408, a galera do grupo da mecânica. Chama a gente lá no Instagram, @lucasbocaina ou @bocainaxp, tá? Ou pega o WhatsApp direto com o pessoal, com a Sheila e com o Cleiton, e vai ser uma honra receber todo mundo, viu? Obrigada. Um abraço. Obrigadão. Voltem sempre. Muito obrigado. Viu? Obrigada de coração. Viu? Acabamos de nos despedir do Lucas. Seguindo aqui agora. Felizes demais com essa cidade que é incrível. Venham conhecer. Passando aqui mais uma vez pelo bairro do Formoso. O Hotel Fazenda Clube dos 200. Pegando aqui novamente a Estrada dos Tropeiros. Aqui tem um comércio legal. Olha que pracinha linda. Ainda aqui no bairro do Formoso. Recanto Formoso, mercearia. Muito gostoso aqui, hein? Ovos caipira. Congregação Cristã no Brasil. Arapeí 18 km e Bananal 35 km. Saindo de São José do Barreiro e indo para Arapeí. Qual foi o primeiro jeito que os caras fizeram dinheiro aqui no Brasil? Vocês lembram disso? Primeiro. Ao Brasil, né? Ao Brasil, olha lá, a história tá em dia. Pô, vocês dois sossegam, senão eu não consigo. Ó, essa parte vocês só encontram na rota, tá?